Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui em mais um estudo. Hoje eu estou nesse lugar todo especial que eu gosto muito. Particularmente, muita gente gosta de vir aqui. Eu estou na famosa pedra. Eu não sei se dá para vocês verem daqui, mas na frente aqui, ó, tem a Folha Larga. Folha Larga é um lugar de pescaria aí dos antigos. Lugar muito bonito também, ou se não. Eu estou nesse lugar para falar do livro de Mateus. Livro de Mateus, a gente está começando a estudar os 4 livros, né? Daqueles que são seus melhores amigos. Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai mostrar a história de toda a caminhada aí de Jesus Cristo, nosso Salvador. Você vem comigo nesse estudo fantástico de Mateus. Eu quero que você entenda, primeiramente, que isso aqui é só um resumo. Então, você tem que ler o livro de Mateus, porque tem muita coisa. Os livros mais ricos que tem na Bíblia são Mateus, Lucas, Marcos e João. Então procure aprender mais um pouquinho sobre esses livros, porque é fantástico. Isso aqui entenda como só um resumo básico de tudo que eu estudei desse livro, que eu anotei, que eu li, em cima de oração também. Amém? Livro de Mateus, capítulo 1, Mateus ele se preocupa o quê? Em mostrar que Jesus ele é o Messias. Isso ele preocupa em fazer isso para a época. Isso no Antigo Testamento, pro pessoal da época, né? E pro pessoal também do Antigo Testamento, que falava muito da vinda do Messias, é esse Messias, né? Jesus Cristo. Então já começa falando da genealogia de Jesus. A genealogia, ela mostra a origem humana de Jesus. Nasceu de quê? De nascer daquela coisa, né? Muito bacana a genealogia de Jesus. Fala do nascimento de Jesus, né? Todo mundo aí conhece o nascimento de Jesus. E eu quero destacar nesse nascimento de Jesus sobre um homem de fé. Esse homem era José, porque ele era um homem nobre, né? Você lê ali e você fala, gente, esse cara aqui é muito nobre, esse cara tem um coração muito bom, né? Porque pensa só, José ele confiou em Maria, que é quando ela disse que um anjo apareceu e que ela teria um filho, e quando ele viu ela grávida, ele não pensou duas vezes, né? Ele confiou na sua esposa, ele sabia, né, que Maria era uma mulher era uma mulher segundo o coração ali do pai mesmo, era uma mulher que estava voltada para as coisas do céu, né? E ele confiou nela e depois Deus também confirmou para ele, né? Então fala ali do nome de Jesus. Qual é o nome de Jesus? Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Por que Deus conosco? Você vai entender no futuro. Emanuel, Deus conosco, porque quando Jesus ele volta para o Pai, ele fala: eu não vou deixar vocês sem nenhum consolo. Eu enviarei o Espírito Santo. Ele estará com vocês todos os dias. Então o acesso que o povo tinha, até essa época quando Jesus estava nascendo aqui, a Deus era um acesso tipo, eles iam no templo, né? Aquela coisa. Mas depois que Jesus veio e depois que ele voltou para o Pai, que ele ressuscitou e depois voltou para o Pai, ele enviou o Espírito dele, o Espírito Santo de Jesus, e esse Espírito está conosco todos os dias, nos consolando, nos animando, nos ensinando, falando com a gente. Então eis que ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Incrível. Capítulo 2, os magos do Oriente guiados por uma estrela, que fala dos magos que foram guiados por uma estrela. Eu quero ressaltar também a fé desses magos, né? Eram homens de grande inteligência, eram homens de muito estudo, muito ensino. Você vê que esses magos eram magos que também alguns apontam como astrônomos, né? Que observavam as estrelas. Esses magos, eles tinham conhecimento da palavra, por isso eles sabiam que estava próxima a chegada do Messias, né? E fica aí também uma mensagem para a gente ficar alerta, igual esses magos, para a chegada, a volta do Messias, quando ele virá, né? Para a gente ficar atento a esses sinais aí todos, né? E aí José foge com Jesus e Maria, né? Herodes dá aquela ordem lá da morte das crianças, e acaba que Herodes depois acaba morrendo, né? Ele mesmo. Então Cristo volta para Galiléia e ele habita em Nazaré. No capítulo 3, a mensagem de João Batista é pregada, é apresentado para a gente aqui João Batista, né? É uma perseguição forte, né? Acontece ali. E fala da noção da responsabilidade que ele tinha em cumprir com dignidade o chamado que ele tinha, né, João Batista. Ele cumpriu com dignidade aquilo que ele tinha que cumprir aqui. Tanto é que ele batizou Jesus, né? E aqui você vê que ele era um homem de personalidade muito forte, né? Eu falei perseguição forte, mas é personalidade forte, eu li errado aqui.
Fala que ele tinha uma personalidade muito forte, tanto é que ele fala com os fariseus, olha, raça de víboras e tal. Então, ele também batizou Jesus, e esse batismo de Jesus, ele demonstra que o cumprimento, né, que deveria ser feito, né, deveria ser aquele cumprimento, não que Jesus precisasse ser batizado para ser salvo, mas Jesus ele veio para cumprir. Então, quando ele fala para os discípulos, ó, eu vou lavar seus pés, Jesus ele não precisava se humilhar, mas ele fez isso para o quê? Para ensinar, para mostrar. Jesus era mestre, né? Tanto é que os fariseus sempre falavam, e aqueles que seguiam Jesus sempre falavam, mestre, mestre. Né? Então, batizar também significa submergir nas águas. Então, o batismo ele não pode ser feito quando você não tem entendimento. Por isso que você deve estudar antes, né? Algumas aulas de pré-batismo, entender o que significa batismo, porque Jesus fala, ó, quem crer e for batizado será salvo. Então, você precisa ter consciência do que você está fazendo, porque é um ato muito importante. Quem crer e for batizado será salvo. Então, é como parte para você ser salvo, você tem que ser batizado. Por isso que crianças não devem ser batizadas, porque elas não creem e elas não têm entendimento. Elas não estudaram para aquilo, elas não se prepararam. Elas não estão com a consciência de receber o Espírito Santo, né? E nem do ato que elas estão fazendo. Por isso, quem crê e se batizar será salvo, né? Capítulo 4, Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado. Aqui fala que o Espírito mesmo leva Jesus ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Depois Jesus começa seu trabalho, ele vai a Galileia, chama os 4 discípulos, né? Ele nos chama também hoje a pescar pessoas e ensina a uma multidão, né? Ali ele começa a ensinar multidões, né? Depois é falado do famoso Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus. Feliz aquele, lembra? Feliz aquele e tal. Depois fala que a gente é o sal da terra e luz do mundo, né? Jesus fala isso. Ele fala que também não veio para acabar com a lei de Moisés, mas cumpri-la, é o que a gente falou antes, né? Ele fala também de amar os inimigos e que quem olhar também vai estar cometendo adultério, né? Ali complementando a lei de Moisés, que você, só de você olhar, você já está cometendo adultério, né? Para a gente virar outra face, né? Quando alguém nos insultar, a gente também virar outra face. Fala de amar os inimigos, né? E não jejuar de forma incorreta. Capítulo 6, ele fala para não ajudar a fim de ser visto pelos outros, olha só. Não orar sendo hipócrita, repetindo as mesmas palavras, ou orar para ser visto na igreja, ou essas coisas, né? Fala também do Pai Nosso, né? Que é uma oração modelo, que a gente sempre deve estar com o nosso coração em orar o Pai Nosso, em lembrar do Pai Nosso. Mas não de uma forma repetida, porque Jesus ele orava de diversas maneiras. Então, ele mesmo falava, não oreis de forma repetitiva, né? Como fazem aí os fariseus. Quando jejuar, não faça cara triste, né? E fala também para juntar riqueza no céu, não aqui na terra. A gente tem que ter olhos também para as coisas espirituais, porque o que a gente vê, né? O olho é a luz para o corpo, né? Então o que a gente vê denigre, né? O nosso corpo, que é templo, inclusive, do Espírito. Pra gente não servir a 2 senhores. Quem que é o outro senhor? A Deus e ao dinheiro, né? Não sermos aí gananciosos, né? E fala também que em primeiro lugar a gente deve colocar o reino de Deus e ele cuidará do resto, né? As outras coisas virão. E fala também do cuidado de Deus. Eu quero dar um testemunho aqui desse cuidado, quando ele fala lá que ele cuida das aves e como não cuidará de nós, sendo que ele cuida até das aves, das árvores também, dos animais. Quanto mais da gente, né? Uma vez eu tive uma experiência muito forte com Deus, ele me falou muito forte acerca dessa palavra. Eu estava em uma igreja, não vou falar que é igreja, mas a palavra que foi ministrada no dia foi essa, e foi uma palavra que me tocou muito, e eu estava passando justamente por um momento de desemprego, e essa palavra veio a mim, eu estava desesperado por um emprego, e Jesus falou comigo, olha, eu cuido de você, não precisa ficar com medo de você ficar sem comida, sem roupa, sem dinheiro para pagar suas contas, buscar primeiro o reino dos céus, o resto vai ser acrescentado, né? E se eu cuido até dos passarinhos, dos animais, quanto mais eu não me importo com você, né? Então serviremos então ao Senhor, né? Capítulo 8 fala da cura de um leproso, né? Mas eu quero voltar ao capítulo 7, que eu dei uma puladinha aqui, ó. Não julguem para não serem julgados. Jesus também fala do cisco e da trave no olho, né? Para você não julgar, você ver primeiro o que tem de errado com você.
Para a gente pedir que a gente vai receber, peçam e receberão, né? E que quanto mais Deus, ele quer te abençoar, ele quer te dar. Quando você pede a ele, que é seu pai, um peixe, ele não vai te dar uma pedra. Então, peçam direito, onde a gente pede direito, que Deus tem um coração prazeroso em nos abençoar. Fala também de entrar, que o caminho é pela porta estreita. Então, para a gente entrar por essa porta estreita, né? Fala dos falsos profetas e também dos discípulos reconhecerem. Os discípulos são reconhecidos pelo amor. Os discípulos de Jesus, os cristãos, ser reconhecidos pelo amor, por aquilo que eles fazem, né? Porque a árvore é conhecida pelos frutos. Jesus fala isso aqui também, né? E que muitos chamarão: Senhor, Senhor, a gente não fez milagre, a gente não expulsou demônio. E ele vai falar: eu não os conheço, né? Fala também como quem construiu a sua casa na rocha, que aquele que construiu a sua casa na rocha, esse andará firme, porque virá o vento, virá a chuva e não vai ser derrubado. A rocha firme que é Jesus, né? E se você construir a sua casa em coisas do mundo, né? É como se você tivesse construído a sua casa na areia. E aí quando vier a chuva, vai tudo por água abaixo. Agora sim, capítulo 8, Jesus cura um leproso, né? E essa é a cura mais simples, na minha opinião, que tem dos milagres de Jesus. O leproso chega lá, pede a cura, Jesus fala: o que quer que eu te faça? Eu quero ser curado, então pá. É assim. Então, assim, você fala: caramba, mas que coisa, né? É muito simples, né? Está curado. E também depois ele cura um empregado do oficial romano, né? Ele vai lá, cura esse empregado do oficial romano. E a palavra que esse empregado fala é uma palavra que a gente tem que falar hoje. Ele responde assim para Jesus: o Senhor dê somente uma ordem, que ele será curado, eu creio. Então, só do Senhor falar, tá bom. A gente tem que ter essa confiança em Deus, olha que incrível. Depois ele cura a sogra de Pedro. Depois fala dos mortos, né? Sepultarem os mortos. Jesus dá essa lição aí deixe que os mortos sepultem os mortos, né? Pra gente não ficar preocupando com quem já morreu. Deixe os mortos cuidar dos próprios mortos, né? Não tem nada que a gente possa fazer por eles, né? Não tem como a gente rezar por alma, rezar por pessoas que já morreram, porque assim que a pessoa já morre, Deus já tem o julgamento imediato, né? Ou ela vai para o céu ou vai para o inferno. Então não existe outro caminho a não ser esse, é o céu ou o inferno. E aí ela já está julgada ali. Então não há o que a gente fazer, né? É como se Deus já tomou, já bateu o martelinho lá e a gente está lá. Deus, faz essa pessoa. Não tem como a gente garantir a salvação de ninguém. Cada um garante a sua salvação, mas só Deus sabe quem será salvo. E aí Jesus fala isso aí no capítulo 8 de Mateus, olha só. Fala também pra gente, Jesus ele acalma uma tempestade, né? Aquela tempestade lá, e ele fala com os discípulos: como é pequena a fé de vocês, né? Ele cura também depois 2 endemoniados. É aqueles endemoniados que os demônios imploram para Jesus para eles irem para a manada de porcos e se jogarem a ribanceira abaixo. E aí Jesus vai e ordena, e aí isso acontece. Capítulo 9, um paralítico é levado pelos amigos, né, para aquela casa lá, e Jesus cura aquele paralítico. Olha a fé desses amigos, né, descendo ali o paralítico pelo telhado, porque a casa estava cheia de gente, né. Jesus também, ele chama Mateus, o cobrador de impostos, né. Ele fala: olha, ele fala com os fariseus: eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, não foi para os salvos, não foi para os curados, né. Fala também a respeito de jejum, fala de vinho novo em odres novos, né. Fala da mulher da hemorragia, esse aqui que é uma pregação que muita gente prega, né, da mulher de hemorragia que sofria ali há muitos anos, né. Ela fala: se eu somente tocar, né, eu serei curada. E ela toca nele ali, é curada. E no mesmo dia Jesus cura uma menina também. Depois ele cura 2 cegos, um mudo. Jesus ele tem aquela pena do povo quando está naquela multidão. Ele fala com os discípulos: a colheita é grande, né, mas os trabalhadores são poucos. Peça a Deus para enviar mais trabalhadores, porque é muita gente aí que precisa receber, né, a salvação. Capítulo 10, Jesus ele deu autoridade aos 12 discípulos, né? Fala da missão dos 12, que eles sofrerão perseguições e sofrimentos, mas para eles não ter medo, né? E Jesus fala: se você afirmar publicamente que me pertence, eu afirmarei diante do meu Pai que você me pertence. Olha só que incrível, né? Fala também que ele não veio para trazer paz, né? E que quem procura seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, né? E que quem recebe Jesus
que quem recebe os discípulos, né? Jesus fala, ó, quem recebe vocês está recebendo a mim. Então olha só, quem recebe você, e se você recebe algum doente, se você recebe uma pessoa, um amigo, às vezes o seu amigo está querendo atenção para conversar, se você recebe essas pessoas, dá atenção, você está recebendo Jesus, sabia? Olha só que incrível. Capítulo 11 fala dos mensageiros de João Batista, né? As cidades que não creem, que não criam ali na pregação do evangelho por Jesus, né? E Jesus ele fala que o fardo dele é leve nesse capítulo. Ele fala, ó, o jugo meu é suave, o meu fardo é leve, venham a mim. Então aquele negócio, você sempre vai sofrer com Jesus, mas se você tá realmente com ele, vai ter um negócio que eu não sei te explicar, cara. Vai estar aqui dentro. Só se você seguir Jesus que você vai saber do que eu tô falando, né? Porque não dá para explicar o amor dele, é incondicional e é uma paz que excede todo entendimento. Então não tem como eu te explicar porque você não vai entender, porque é uma paz que excede tudo isso. É igual se eu te oferecer aqui uma bolacha e falar, essa bolacha é de chocolate? Você fala, é. Mas aí você morde, eu pus sal na bolacha. Aí você fala, uai, mas você pôs sal na bolacha? Eu falei, só experimentando que você vai saber o real sabor. Só experimentando Jesus que você vai saber do que eu tô falando aqui, né? O fardo dele é leve, sim. O fardo dele é leve. Capítulo 12. O Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Aqui Jesus falando sobre o sábado, né? O povo antigamente achava que o sábado você não podia fazer nada e tal. Não podia nem trabalhar, nem salvar. Se alguém tivesse em perigo, você não podia fazer nada, né? E hoje a gente entende que o sábado é o dia do descanso. É um dia para você oferecer ao Senhor, para você orar mais a Deus, né? Para descansar. Então todo mundo aí tem um dia na semana. Se não tiver, durante o dia você reserva uma horinha para estar com Deus ali, amém? Fala também da cura da mão aleijada do homem lá, né? E Jesus fala que não, quem não é comigo é contra mim, né? E ele fala isso ao expulsar um demônio, né? Ele fala que não é contra mim, porque o povo começa a falar, olha, esse cara expulsou o demônio, esse cara trabalha para Satanás, e aí depois ele vira e fala, como é que Satanás pode expulsar Satanás? Não tem como ter essa divergência, né? Depois fala dos frutos, né? A volta do espírito mal e mais 7, isso aqui Jesus falando que quando o espírito sai e aí ele rodeia e tenta voltar, e se a casa estiver vazia, ou seja, se você não se arrependeu, esse espírito mal, esse demônio vai voltar com mais 7, né? E vai infestar e acabar com aquela pessoa. E depois ele fala, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são os meus irmãos? Isso aqui ele estava falando lá porque eles falaram, olha, a sua mãe está aí, Maria, seus irmãos estão aqui, Tiago, né? Estão aqui. E ele fala, não, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Isso aqui é para até um ponto final, né? O povo que achar aí que Maria é mãe de Jesus, Maria é mãe física de Jesus, porque Jesus ele só tem pai, que é o Pai do céu. Então Maria engravidou do Espírito Santo, mas foi graças ao Espírito Santo. Então Maria foi encontrada graça aos olhos de Deus, mas ela não é santa. Santo é só Jesus. Ela não pode interceder, porque só existe um intercessor, né? E por aí vai. E aí ele fala aqui, ó, quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem é meus irmãos? Aquele que fazer a minha vontade, aquele que seguir os meus mandamentos, esse é meu pai, esse é minha mãe, esses são os meus irmãos, né? E aí, capítulo de número 13, da parábola do semeador, né? Ele fala da parábola do semeador, uma parábola super conhecida, né? Fala também que felizes para ouvir, porque para a gente ser feliz, porque a gente está ouvindo, porque muitos quiseram ouvir e não conseguiram ouvir a mensagem, né? Muitos profetas queriam ouvir. Jesus também explica a parábola essa parábola do semeador depois. Ele fala da fé, né? Que é comparada à semente de mostarda, né? Do joio, a parábola do joio. E Jesus ele vai em Nazaré e ele fala que ele é um profeta que não é respeitado em sua terra. Realmente, ele prega lá em Nazaré e ele não é respeitado em sua terra. Muitos ficam revoltados, tiram Jesus ali da sinagoga de Nazaré. E realmente você pode ver que Jesus ele não foi respeitado nessa cidade. A cidade dele, né? Capítulo 14, João Batista morre. Jesus faz aquele milagre no meio do povo, alimentando uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, né? Jesus anda sobre as águas, fazendo aí mais um milagre. Capítulo 15, Jesus diz que não é o que entra na boca, mas é o que sai dela, né? Fala da mulher estrangeira, ela vem e grita Jesus, né? E depois tem aquele papo que eles têm lá dos cachorrinhos, né? E depois Jesus alimenta
outra multidão de novo, né? E no capítulo 16, nenhum milagre lhe será dado. Isso aqui é Jesus falando, ó, a vocês nenhum milagre será revelado, porque os fariseus queriam provar Jesus, né? Jesus também fala dos fermentos e maus ensinamentos desses fariseus. E ele pergunta, quem dizes que eu sou? E aí aquela passagem lá que Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí ele fala, olha Pedro, foi o próprio Espírito que te revelou isso. Mas aí na mesma noite, Pedro vai e fala um negócio que ele, além de ser usado pelo Espírito, agora ele é usado pelo diabo. Tanto é que Jesus fala, afasta-se de mim, Satanás. Quando Jesus fala que vai ser morto, mas que ressuscitará. E aí Pedro fala, não, nós não vamos deixar, você não vai ser morto e tal. Ou seja, aquilo ali Pedro estava falando contra a profecia, contra aquilo que Deus já tinha programado para acontecer, né? Olha só. E aí ele fala, afasta-te de mim, Satanás. Ele fala ali, né? Então, ele fala também para eles estejar sempre prontos para morrer, né? Como ele iria morrer, Jesus Cristo, né? Capítulo 17, Jesus ele sobe lá, naquele monte da transfiguração, ele vê Elias e Moisés, né? Fala também do menino um menino que é endemoniado, aquele milagre que Jesus faz com o demônio, e o menino sai com Jesus e os discípulos ficam assim, como? Por que a gente tentou e não conseguiu? Jesus fala que alguns espíritos, algumas coisas só acontecem, só saem com jejum e oração, né? Só com jejum e oração, meu irmão. Paga o preço aí. Depois ele fala do imposto, né, do templo, para você dar César o que é de César, né, pagar o imposto. Ele fala isso para Pedro, pagar o imposto com a moeda lá, o negócio da moeda. Capítulo 18, o menor é o mais importante no reino, olha. Se te levar a pecar, o seu olho te levar a pecar, arranque-o. Isso aqui, cara, teve muita gente que entendia isso errado antigamente. Quando fala se o seu olho te levar a pecar, se você tá vendo alguma cena atrapalhada aí, se você tá vendo algo que faz você cair, não vê. Cara, não leva seu telefone pro banheiro, não. Se você tá, sei lá, você tem uma relação com bebida, não fica aí num barzinho, entendeu? Não é pra você arrancar sua boca, não é pra você arrancar seu olho, entendeu? O que te leva a pecar, sai fora, sai fora. Fala também da ovelha perdida, né? Que Jesus, ele deixa a senha ali esperando para buscar uma ovelha perdida. Jesus, ele faz festa no céu quando um de nós se arrepende, um de nós se converte para o caminho de Jesus, né? Mostra também um erro em particular quando alguém se arrepender. Isso aqui também Jesus ensinando para os discípulos, ó, quando alguém errar, não deixa de repreender, repreende, mas repreende particular, né? Jesus também fala que 2 ou mais se reunirem no nome dele, ele estaria ali, ele ouviria essa oração, né? Fala das 70 vezes 7 vezes para você se perdoar. Os discípulos falam, quantas vezes a gente deve perdoar, mestre? Ele fala, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoa, cara, perdoa. Fala também da parábola do empregado mal, né? Capítulo 19, Jesus ele fala do divórcio. Vem o moço rico para ele, né? E aquela subjunção que Jesus usa com o camelo, com a agulha, que um rico não pode, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus, né, do que um camelo passar por um buraco de uma agulha, né? Capítulo 20, Jesus fala da parábola dos trabalhadores, né? Aqueles que foram trabalhar cedinho, aqueles que trabalharam só 1 hora de prazo, e no final todo mundo recebe a mesma coisa, esse fica bravo. E a mesma coisa que vai acontecer no céu. O que Deus combinou com cada um é o que Deus vai pedir a cada um, né? Então não é o que Deus combinou com você, né? Também tem o pedido de uma mãe, né? Aqui, a mãe fala, olha, pede para o meu filho ficar à direita do seu trono lá nos céus. E ele fala, não posso eu fazer isso, porque só Deus sabe quem ele vai colocar à minha direita, à minha esquerda, né? O pai, então, sabe quem ele vai salvar e quem vai sentar do lado dele. Só o pai sabe quem vai se salvar, né? Também tem a cura dos 2 cegos. Capítulo 21, aí é Jesus em Jerusalém, entrando no jumentinho. Finalmente, depois da profecia ser dita muitos anos atrás, centenas de anos atrás, Jesus ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. Eita glória! Depois mostra Jesus no templo, quebrando tudo, porque os comerciantes estavam vendendo, estavam transformando a casa dele num covil de ladrões.
num comércio, né? Depois Jesus ele cita a figueira seca, né? Ele cita essa figueira que não dá frutos, né? Depois ele fala com os fariseus, a autoridade. Os fariseus falam, com que autoridade você faz isso? E aí ele mostra um dilema e ele fala, olha, eu também não vou falar com que autoridade eu faço essas coisas, né? E fala daquela parábola dos dois filhos, que um dos filhos disse que não ia ajudar o pai, mas depois ele acabou indo. E essa parábola eu acho sensacional, incrível, né? Mas aquele que falou que ia não foi, né? Então, ou seja, siga Jesus, né? Siga Jesus, não deixe de seguir Jesus ou se enganar a você mesmo falando que você segue a Deus e que você tem uma intimidade, mas que na verdade não tem nada disso, né? Fala também dos lavradores maus. Capítulo 22, muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Lá na festa do casamento. Deem a Deus o que é de Deus, Jesus falando, né? E que os mortos não ressuscitam. Esse foi um entendimento errado que os fariseus tiveram, né? Que não existe essa balela aí de Karl Marx, de você ressuscitar em outro corpo, teoria reencarnacionista. E eu vou ser sincero com você, antes de eu me converter, eu acreditava nisso. Eu acreditava que a gente ia morrer e que a gente ia voltar em outro lugar, sei lá, em outra família, né? Que a gente ia voltar de outra forma, né? Olha só que coisa absurda, sendo que só tem uma vida. Ou a gente vai pro céu, ou a gente vai pro inferno, né? Não tem essa de voltar, não tem essa de esperar até o... né? Não tem. Fala também que qual que é o mandamento mais importante, e você que não sabe, eu vou te falar qual que é o mandamento mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas. E que vem acompanhado com amar ao próximo como a ti mesmo, né? Depois fala do Messias Senhor, ali a comparação com Davi, né? Porque ele fala, olha, a descendência de Davi, Davi mesmo falou, né? Davi fala negócio lá do meu Senhor, direi ao meu Senhor. Então Davi estava se referindo a Jesus. Então como Jesus pode ser inferior a Davi? E Jesus estava explicando ali que ele é o Senhor de Davi, né? Capítulo de número 23. Não imitem as ações dos fariseus, né? É uma advertência que Jesus dá no capítulo 24. Ele fala da destruição do templo, ele fala, não restará aqui pedra sobre pedra. Fala dos sofrimentos e perseguições, e os discípulos perguntam, quando chegará esse tempo, né? E aí ninguém sabe, né, o dia e a hora, só Deus sabe. E fala também do empregado infiel. Capítulo 25 fala das 10 virgens, as parábolas dos talentos, né? Cada um recebe, cada um vai ter que prestar contas a Deus um dia por esses talentos, né? E ele fala também, quando eu tive sede, quando eu tive fome, quando eu tive frio, quando vocês cobriram, alimentaram e mataram a sede de cada um desses, foram a mim que vocês fizeram. A gente já está terminando aqui, capítulo 26. Jesus fala Jesus ele vai na casa, né, de Maria, que quebra o vaso, e perfuma Jesus ali, né, perfumando o corpo dele pro velório, pro que ia acontecer depois, Jesus ia morrer, né? Ela quebra um vaso de alabastro, tem até uma canção linda, um louvor lindo, né? Que fala disso aí também, né? Que chama Eu Quebro o Meu Vaso. Depois Judas traz Jesus. E Jesus fala, olha, um de vocês vai me trair, né? E depois eles ceiam a ceia do Senhor, a Páscoa, né? E Jesus avisa Pedro, ó, você vai me negar 3 vezes. Lá no Getsemane, ele fala assim, ó, afasta-se de mim esse cálice, mas faça a tua vontade. Ali Deus, ele estava triste, ele estava angustiado, mas mesmo assim ele não quis fazer algo que fosse diferente da vontade do Pai, né? Então Jesus, ele é preso e é levado ao conselho superior, a um monte de julgamentos, né? Começa aqueles julgamentos, e Pedro nega Jesus as 3 vezes, né? Capítulo 27, penúltimo capítulo, Jesus é colocado diante de Pilatos, aí mostra a morte, né, horrenda, terror, uma morte de terror de Judas, né? Mostra um Jesus condenado à morte, então, e aí os soldados começam a zombar de Jesus, e depois Jesus acaba sendo crucificado, a morte dele, ele é sepultado, e são enviados soldados para ficarem de vigia no túmulo de Jesus Cristo. Capítulo 28 mostra a ressurreição de Jesus Cristo, o boato dos soldados, né? Aquele boato que eles inventaram lá, né? Fizeram. E Jesus depois ele aparece a 11 discípulos, os que restaram, né? Porque Judas morreu. E ele fala, olha,
no final desse capítulo, e no final do livro de Mateus, ele fala, olha, eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Então fica aí esse recado, o livro de Mateus é isso, é a história de Jesus, é os milagres de Jesus, é a caminhada de Jesus, é quem é o Jesus. Mateus mostrou que Jesus é o Messias ressuscitado. Essa é a mensagem, essa é a ideia que está inflamando no coração ali de Mateus. E essa frase que fica na nossa mente é: estou com vocês todos os dias, até o dia que voltarei, até a consumação desses dias, onde vocês estarão comigo para sempre, sempre, eternamente na glória. Deus te abençoe poderosamente. Esse foi o estudo bíblico do livro de Mateus. Espero você no próximo estudo do livro de Marcos. Amém? Deus te abençoe. Eita, glória a Deus.